bem-vindos a mais uma escola dominical para os adolescentes e jovens. Estamos aqui para cantar, louvar a Deus. Convidamos a vocês aí em casa também a poderem fazer o mesmo. Depois vamos ouvir uma lição super especial. Espero que vocês gostem. E vamos cantar uma música, está bem? Para lá. Sabes que eu te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são perdidas, eu vivo para ti e me dedico a ti. Rei de majestade, tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre e sempre eu te dou o meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre eu te dou o meu louvor. Tu sabes que eu te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são perdidas, eu vivo para ti e me dedico a ti. Rei de majestade, tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre e sempre eu te dou o meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre e sempre eu te dou, e para sempre e sempre eu te dou, e para sempre e sempre eu te dou o meu louvor. Ele é o nosso Salvador. Fica atento à lição. Até já. Vamos dar início a mais uma escola dominical, a uma nova lição. E hoje vamos falar principalmente sobre o tema conhecer. Então, é sobre te dares a conhecer, sobre conheceres outros e sobre conhecer Jesus e também sobre Ele te conhecer a ti. E sobre isso nós temos várias ferramentas no nosso dia-a-dia que nós usamos para conhecer os outros, mas também para nos darmos a conhecer. E essas ferramentas, elas podem ser bastante úteis até. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, mas às vezes estas ferramentas elas são um bocadinho problemáticas, porque a maneira como nós nos damos a conhecer neste tipo de ferramentas é um conhecimento assim um bocadinho pouco honesto. Porque a verdade é que nós selecionamos as coisas que queremos publicar. E nós não selecionamos as piores, mas nós selecionamos as melhores. Então, nós, quando nos damos a conhecer nas redes sociais, nós apenas usamos as melhores fotos, os melhores vídeos, o nosso melhor sorriso. Mas sabes, às vezes o melhor é nós sermos espontâneos, verdadeiros e naturais.
E é assim que Jesus nos quer conhecer, porque Ele também se está a conhecer assim. Ele é espontâneo, Ele é natural e é verdadeiro para connosco. E nós devemos ser assim, porque é assim que Ele te quer conhecer. Quer que tu sejas verdadeiro, honesto e real. Ele não quer alguma coisa virtual, mas Ele quer que tu sejas real. E por isso nós vamos falar sobre uma história que nos fala sobre um homem chamado Zaqueu. Este homem, ele era cobrador de impostos. Se ele tivesse uma página de Facebook, um perfil no Facebook, ele tinha lá, no perfil dele, sou cobrador de impostos. Mas a verdade é que ele não era apenas cobrador de impostos, ele era ladrão. Pois. E ele usava o seu trabalho, o seu emprego, para roubar dinheiro às pessoas. Ele levava o dinheiro para o Estado, mas ele também ficava com algum para ele. Então ele enganava as pessoas e ele roubava as pessoas. Então, este nosso amigo Zaqueu, ele houve um dia em que ele percebeu que havia uma pessoa diferente, extraordinária, que ia à terra dele. E ele ficou curioso para saber como era essa pessoa, porque ele já tinha ouvido falar tanto acerca dela, e essa pessoa é Jesus. Zaqueu, ele percebeu que havia uma multidão para conhecer Jesus. Jesus estava a passar por aquela cidade e Zaqueu ele ficou curioso para conhecer Jesus. Não para se dar a conhecer, não era esse o intuito de Zaqueu. O que ele queria mesmo era conhecer Jesus, conhecer aquela pessoa que ele tanto tinha ouvido falar, sobre aquilo que ele fazia, aquilo que Jesus falava, como ele tratava as pessoas. Zaqueu ele estava curioso. Então ele decidiu juntar-se à multidão. Mas Zaqueu, ele tinha um pequeno problema. É que ele era pequeno. Então Zaqueu, ele tentou se juntar à multidão, mas ele ficou perdido no meio dela. Ele não conseguia ver nada nem ouvir, porque ele estava rodeado de pessoas por todo o lado. Ele não conseguia ver nada. Então ele teve que arranjar alguma solução. Então Zaqueu, ele não apenas quis ver Jesus, não apenas quis conhecer Jesus, mas ele teve que fazer um esforço para que isso acontecesse. Então, Zaqueu, ele decidiu correr, porque ele teve uma ideia. Ele pensou, eu quero mesmo ver aquele homem, eu quero mesmo ouvi-lo, eu quero ver como é que ele trata as pessoas, o que é que ele diz, porque é que ele é tão especial, porque é que ele é tão falado. Eu quero mesmo conhecer aquele homem. Então Zaqueu, ele decidiu correr em direção a uma árvore e ele pensou, a melhor maneira para eu conseguir ver Jesus e ter uma boa percepção é subir a uma árvore. Então ele correu em direção a uma árvore que estava no caminho que a multidão e Jesus estavam a percorrer. Eles vinham lentamente, não é? A multidão sempre a seguir Jesus, a ouvir aquilo que ele dizia. E Zaqueu, ele estava à espera, ansiosamente, à espera para conhecer aquela pessoa tão diferente que ele queria tanto conhecer. Então Zaqueu, ele não só se tentou juntar à multidão, e não conseguiu, então ele teve que correr e arranjar um plano. E esse plano incluía subir a uma árvore. E ele teve que esperar, não foi apenas subir, ele teve que esperar para conseguir ter alguma visualização, porque a multidão ainda estava longe. Só que eu acho que ele fez isto assim um bocadinho às escondidas. Subir à árvore e tal, ele não queria ser visto ali em cima. Ele apenas queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, mas não queria ser conhecido, não queria ser visto naquela posição, não se queria dar a conhecer. O desejo dele era mesmo só ver Jesus. Mas Jesus e a multidão aproximaram-se da árvore onde estava escondido Zaqueu. E Zaqueu ele devia estar em pleno silêncio, porque a ideia dele era passar totalmente despercebido, era quase como uma missão 007. Mas Jesus, ele começou a falar para a multidão e recolheu-se debaixo da árvore onde estava Zaqueu. E o Zaqueu, a aproveitar aquele momento para ver, para testemunhar aquilo que Jesus estava a fazer, para o ver de perto. Mas Jesus, que sabe todas as coisas,
ele virou-se e viu Zaqueu. E é interessante que Jesus não diz assim: "Oh, homenzinho que estás aí em cima, anda cá, o que é que estás aí a fazer?" Não. Jesus ele já conhecia Zaqueu, porque Jesus ele sabe todas as coisas. Jesus ele é omnisciente. Lembram-se que na última lição falámos sobre que Deus era omnipotente, ele tinha todo o poder. Então hoje estamos a falar que Jesus ele é omnisciente, porque ele sabe todas as coisas, ele vê tudo. Não há nada que ele não saiba. E Jesus, ele conhecia bem Zaqueu. Então ele, quando o chamou, ele disse: "Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me ir à tua casa, estar contigo, falar contigo, conhecer-te." Então, o Zaqueu, um bocadinho atrapalhado, não é? Porque a ideia dele não era ser conhecido, a ideia dele não era perceberem que ele estava em cima de uma árvore. Então o Zaqueu, ele deve ter ficado assim um bocado apreensivo, porque Zaqueu, ele tinha muito a esconder, porque ele não era apenas um cobrador de impostos. Para as outras pessoas, ele até era uma pessoa de alto escalão na sociedade. Zaqueu, ele tinha uma boa posição, ele era uma pessoa importante na sociedade. Mas Jesus, ele via muito mais do que a aparência de Zaqueu. Ele via muito mais do que a riqueza de Zaqueu. Ele via o interior. Então, Jesus, ele viu que Zaqueu, ele tinha um coração corrompido, um coração cheio de pecado. Porque a intenção de Zaqueu era roubar as pessoas, era ter um proveito próprio do trabalho das pessoas. Então, ele aproveitava-se do trabalho das outras pessoas para as roubar. E Zaqueu, ele estava envergonhado, porque Jesus, ele viu aquilo que Zaqueu era. Jesus, ele conhecia o interior de Zaqueu, conhecia aquilo que estava na sua mente, no seu pensamento. E Jesus, ele conhece aquilo que está agora no teu pensamento, aquilo que tu tens guardado no teu coração. Jesus, ele sabe a tristeza, aquilo que te preocupa. Jesus sabe as escolhas que tu estás com dificuldades em tomar. Jesus entende aquilo pelo qual tu estás a passar, porque Jesus, ele é omnisciente, ele sabe todas as coisas. Não adianta, com Jesus, não adianta nós apenas nos darmos a conhecer com fotos e vídeos bonitos e belos sorrisos e uma boa postura e uma bela roupa, porque a verdade é que Jesus, ele vê tudo. Não adianta tu tentares esconder, tentares parecer outra pessoa, tentares aparentar ser alguém que na verdade não és. Porque Jesus, ele vê tudo aquilo que tu és, na verdade. E Jesus, ele não apenas conhecendo aquilo que Zaqueu era, sabendo aquilo que ele andava a fazer, aquilo que ele pensava fazer, sabendo toda a maldade que ia no seu coração, Jesus, mesmo assim, ele disse: "Convém-me ir à tua casa." Porque Jesus, ele queria estar com Zaqueu, ele queria falar com Zaqueu, queria se dar a conhecer. Jesus queria que Zaqueu o conhecesse. E a verdade é que Jesus, ele comeu em casa de Zaqueu. E eles estiveram juntos e falaram. E a Bíblia não fala sobre o que é que eles falaram. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele se arrependeu. Zaqueu, ele se arrependeu de todas as coisas erradas que tinha feito, de todo o mal que tinha causado às pessoas, por só pensar nele e na riqueza que ele podia ganhar através dos outros. Então, Zaqueu, ele arrependeu-se por ter conhecido Jesus. Ele conheceu Jesus, percebeu que havia muito mais do que riqueza, que a vida era muito mais do que dinheiro, era muito mais do que um estatuto social. Ele percebeu que a vida, ela deve ser vivida com verdade, com honestidade, vivida com um sentimento real. E eu espero que tu aí em casa entendas que Jesus, ele quer que tu sejas verdadeiro, que tu sejas verdadeira, que sejas real, autêntico, que tu sejas honesto contigo próprio e também com os outros. Não só nas tuas redes sociais, quando tu usas o Facebook ou o Instagram, ou quando tu falas com pessoas no WhatsApp. O que eu pretendo passar com isto é que tu sejas verdadeiro, que tu sejas honesto, ok? Nós podemos selecionar as nossas fotos, podemos tentar dar o nosso melhor, mas a verdade é que nós temos que ser honestos, não só com os outros, mas também honestos connosco próprios, porque é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que nós sejamos honestos com Ele.
Ele não quer apenas uma fachada, não quer conhecer alguém que tu tentas ser, mas Ele quer conhecer-te a ti, o verdadeiro eu. Ele quer conhecer os teus problemas, as tuas dificuldades, aquilo pelo qual tu estás a passar. E se tu precisas de ajuda, Ele quer saber. Mas Jesus, Ele não tem Facebook, Ele não tem um perfil no Facebook, Ele não tem Instagram, Ele não tem WhatsApp para tu poderes mandar-lhe umas mensagens. Pois é. Vocês estavam à espera que eu vos desse a solução, mas a verdade é que isso não acontece. Vocês, para conhecerem Jesus, vocês têm que aceder ao perfil dele, mas o perfil dele ele não está nem no Facebook, nem no Instagram, nem no Twitter. O perfil dele está na Bíblia. Se tu queres conhecer Jesus, tu tens que ir à Bíblia, porque só aí é que tu consegues conhecer aquilo que Jesus é. Porque Ele dá-se a conhecer por completo. Jesus Ele não tentou esconder nada, não tentou mostrar apenas as coisas boas. Porque Jesus Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria. Mas Ele também é justiça, Ele também é correção, Ele também é todas essas coisas que às vezes podem não parecer assim tão boas, não é? Ele é justiça, se eu me portar mal, se calhar a coisa... Mas é verdade, Jesus é assim, Ele não tentou esconder isso. Ele quer mesmo que tu sejas melhor, Ele quer transformar-te, Ele aceita-te como tu és, mas Ele quer que tu sejas melhor ainda. Mas para isso, para que tu possas mudar, tu tens que ser honesto com Deus. Tu tens que ser real, verdadeiro. E tu tens que procurar o seu perfil, tens que procurar conhecer o perfil de Deus, conhecer o perfil de Jesus. E para isso tu precisas de abrir a tua Bíblia e ler. Tu até podes descarregar a app da Bíblia para o teu telemóvel ou para o teu tablet e convém que tu o faças. Podes descarregar então a Bíblia para o teu telemóvel, mas o mais importante é que tu tens que descarregar o conteúdo da Bíblia para o teu coração. Isso é o mais importante. Então Jesus Ele está-te a fazer um pedido de amizade. Ele quer te conhecer e Ele quer te conhecer como tu és. Ele quer que tu sejas honesto e verdadeiro. Então aceita o pedido de amizade de Jesus e não te esqueças de ir conferir o seu perfil lá na Bíblia, porque Ele está desejoso por te conhecer e para que tu o conheças. Espero que tenham acabado de ouvir a lição toda e não tenham passado à frente no vosso telemóvel ou no vosso tablet. Eu espero que vocês tenham ouvido e que vocês tenham percebido que é importante nós conhecermos Jesus e conhecermos aquilo que Ele tem para nós e nos darmos a conhecer também a Ele. Então eu espero que tu cantes e que fiques totalmente ligado a Deus e totalmente ligado a Jesus e à vontade que Ele tem para ti e às escolhas que Ele tem para ti.
apenas às redes sociais, mas liga-te a Jesus.